Exemplo que aconteceu. Dá tempo ainda? Dá sim. Fica à vontade. Exemplo que aconteceu recentemente, teve uma repercussão nacional, tanto na bolha evangélica quanto fora, né? Furou a bolha. Sim. O caso do pastor. Uhum. Lembra do caso do pastor que disse que minha filha, se te pego... O pastor Lucim. Pastor Lucim. Assim, gente, nada contra, não é uma questão pessoal aqui, tá? O confronto de um erro não significa afronta a uma pessoa. Eu não estou colocando em questão o ministério de ninguém ou descredibilizar ninguém. Mas o erro, ele foi aberrante, repugnante. É inadmissível. Não existe contexto em que aquelas falas possam ser normalizadas. Mas dentro do contexto... Eu estou falando do abuso evangélico da sexualidade. A Bíblia diz, Eclesiastes 10:1, assim como a mosca morta faz inutilizar todo o unguento do perfumista, assim também é um pouco de estultícia, assim também é para aquele que é afamado e importante, um pouco de estultícia, né? É assim. Isso, Depois vocês leem lá, gente. Tá? Não é uma mosquinha cai num tonel de unguento. Não é unguento que perfuma a mosca. É a mosca que estraga o unguento. A mosca contamina o unguento. Olha para você ver. E dentro daquele contexto ali é o seguinte, nós temos que realmente problematizar isso, não para atacar a pessoa, nós temos que ver, isso é a cultura. Olha a nossa cultura, olha o que está sendo falado nos nossos púlpitos. Dentro do contexto, se pretendia ensinar os pais a dar uma boa educação para os filhos, pelos parâmetros bíblicos, não era isso a proposta ali? Sim, pelo que eu ouvi, né, que foi veiculado, tal, para que esses pais invistam, né, inclusive na segurança afetiva de seus filhos, blá, blá, blá. Tá. Para mim, esse erro, vamos supor se fosse um erro médico. Compare esse erro teológico, porque aquela fala, queira ou não, teve conotações sexualizadas e incestuosas. Eu não estou dizendo que foi intenções. Eu não estou dizendo que existiram essas práticas. Mas a conotação da fala já dentro de uma sociedade que o ideário, o imaginário sexual e erótico dessa sociedade é assim, formatado assim, culturalmente, formatado assim pela pornografia. E dentro de é inadmissível que num púlpito, e alguém tão maduro, alguém com tanto tempo de estrada, ache que esse tipo de brincadeira possa ser feita. Esse tipo de... Entendeu? Interessa. Vamos supor se fosse um erro médico. As pessoas passam pano. Não quero também condenar a pessoa, cancelar, não é linchamento, tá? Eu estou discutindo o erro aqui. Sim. Porque é essa frente que eu trabalho. Então, não posso me omitir disso. Vamos supor se fosse um erro médico, Fábio. Vamos comparar um erro médico. Porque a negligência médica mata. Erro médico mata. Mas erro teológico também mata. Não há reversão, né? Também mata. Negligência teológica, inconsistência, incongruência, incoerência, mentira, também mata. E ali foi um caso assim, é deplorável. Porque, assim, se é um médico, para mim se assemelha assim, eu preguei 1 hora e meia para ensinar a amar os filhos. Mas quando eu vou falar o exemplo, quando eu vou dar o exemplo de como é fazer isso, é aquele tipo de exemplo, é aquele tipo de expressão que endossa toda essa cultura de abuso, de violência, de objetificação, de erotização infantil, de uma cultura que já é incestuosa e pedofílica nesse Brasil. Para mim, que se fosse um erro médico, se assemelha assim. Você faz um grande cirurgião, você faz uma cirurgia para extrair um tumor, tá? Você extrai esse tumor com muito sucesso, mas na hora de você fechar, suturar ali a incisão ali, o corte cirúrgico, você deixa os instrumentos lá dentro. A situação piora. Dá para entender, gente? Eu quero colocar aqui esses termos análogos. Então, você está fazendo uma cirurgia para curar, você extrai um tumor, mas esquece lá uma pinça, a tesoura, o bisturi, e costura dentro do paciente.
Em termos, se fosse um erro médico, seria nessa proporção.